Opa, aqui é o Gustavo Soares e hoje eu separei para você os 3 melhores momentos da minha entrevista com o super designer de livros Paulo Chagas. No momento dessa gravação, o Paulo é sócio do escritório Bloco Gráfico, que fica em São Paulo, e ele teve a sua formação na prestigiada Cosac Naif, sob a direção e orientação de ninguém menos que Elaine Ramos. O Paulo é um designer extremamente talentoso, muito técnico e também muito criterioso. E esses fatores, mais estar ali ainda no dia a dia produzindo livros, me fez escolher ele para esse papo. Essa entrevista foi gravada em 2016 como parte do TTX, também conhecido como The Type Experience, que foi um evento de 12 entrevistas que eu e o Edu Wilson Coan produzimos para a Foundry, na qual a gente é sócios, na Do Type. Então, é curtinho, são 3 momentos, mas são momentos muito bons. Vamos lá. Vamos lá então, melhor momento 1, não necessariamente de ser o melhor o primeiro ou o melhor o terceiro, São só 3 dos melhores momentos. E ele diz respeito à questão de escolher fonte, Escolher fonte para mim sempre é uma questão sensível, um momento de muita atenção, e eu sempre tendo a estar atento às demandas editoriais do projeto para que elas me ajudem no filtro de escolha. E o que eu quero dizer com demandas editoriais são níveis hierárquicos, tamanhos específicos, às vezes a própria composição da paleta tipográfica. E em dado momento da nossa conversa, eu perguntei para o Paulo se isso tinha acontecido em algum projeto, se ele lembrava de algum projeto em que as demandas editoriais tinham sido o principal filtro da escolha das fontes. E olha só que bacana a resposta dele. Eu lembro de 2, um meu e um da Elaine, mas que a gente participou na composição, que é o lindo tempo, o História do Design Gráfico do Mags. Foi o que eu falei já, é um livro complexo, muitas imagens, muitos textos, muitas notas e legendas. E uma preocupação nossa era uma fonte que rendesse, que fosse boa para a leitura e ao mesmo tempo não ocupasse tanto espaço e também não fosse tão... Tinha uma questão lá mais estética também, que tinha que ter uma mancha mais presente, então tinha que ser um pouco mais escura a cor ali e tal. Então a gente... Só que tinha uma coisa fundamental, que é uma coisa que na época muitas fontes não tinham. Hoje já acho que já aparece mais, que é o itálico em versalete. É uma coisa que a Arnhem, que foi a fonte que a gente comprou para fazer esse projeto, ela era uma das únicas ali que era econômica o suficiente ali para um livro tão grande e que tinha o versalete itálico, que é uma coisa que hoje já tem mais, mas ainda assim tem fonte que não tem ainda. É uma coisa, e a gente usa muito em hierarquia. Nesse livro especificamente tinha um índice gigante e tal, então precisava usar o versalete itálico. Então isso pautou muito a nossa decisão. Além da fonte ser ótima, econômica e bonita, tinha o versalete itálico, então isso pauta um pouco assim, a escolha tipográfica, porque um ensaio que tem tanta citação e tanta nota de rodapé e índices grandes, se a fonte não tem um versalete itálico, a gente já descarta, assim. A gente sempre vai nas que tem. Apesar das escolhas estéticas, tem também essas escolhas mais técnicas. Eu acho isso bacana, porque quer dizer, você considera essas necessidades editoriais, quase como se fosse o primeiro filtro de pesquisa. Uhum. E aí, dentro desses resultados, você começa a considerar com peso maior as questões estéticas, conceituais da fonte. Exatamente. Como é que é essa experiência de leitura, ela passa isso que eu quero ou não. E o bacana é o terceiro passo, em que você tem questões do editorial que você precisa. Uhum. Aí as questões estéticas você não encontrou. Aí você vai e desenha a fonte. Que é super específico isso. Chega num ponto que... Não que eu tenha desenhado, mas eu mexi na fonte. Vou fazer esse ponto e tal.
Eu lembrei de outro exemplo também, que para você ver a qualidade também da fundição, quando você acerta uma vez, você vai lá e eles acertam de novo, assim. Bom, tá falando da Our Type, porque a Arnhem é da Our Type. Eu lembrei de outro caso que a gente precisou também, que um livro de entrevista de design, que chama Design em Diálogo, da Kozak. O desafio do nosso projeto era fazer o livro inteiro numa fonte sem serifa. Só que ao mesmo tempo era um livro de muita coisa ali, então precisava do tal do versalete itálico. Qual que é uma sem serifa, mais neutra, precisava ser neutra, que tem o versalete itálico? Você vai nas mais comuns, Helvetica, Univers, não tem. Vai achar uma fonte sem serifa, com versalete itálico, com algarismo de texto. Você vai lá na OurType, a FACT está lá te esperando, completinha. A escolha acaba ficando mais fácil, assim, né? Muito impressionante, né? Ver essa questão da análise das demandas editoriais de uma maneira muito prática, muito pragmática, e o quanto que ela pega um universo de centenas de fontes, talvez milhares, e sobra ali pouquíssimas fontes, né, que seriam as adequadas para o projeto. Então, certamente, olhar para as demandas editoriais vai te ajudar sempre a chegar nesse set list, né, nesse número menor das fontes que podem ser adequadas para o seu projeto muito mais rápido. Vamos lá para o segundo momento, então, e ele diz respeito a compor a partir de modelos, né? Já que a gente está também falando de tentar sempre produzir de uma maneira mais assertiva e mais rápida. E essa questão de compor a partir de modelos, ela está muito explícita ali em todos os livros que falam sobre design de livros, né? Mas eu, quando li o Elementos do Estilo Tipográfico, do Robert Bringhurst, pela primeira vez, eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque tinha ali vários modelos históricos, né, e proporções prontas de margem. Eu achei aquilo muito impressionante, né, que já havia todo aquele corpo de conhecimento para que a gente possa produzir mais rápido. Mas eu tinha muita dificuldade de validar aquilo na prática, né, de ver aquela questão de escalas e aquela questão de compor com razão áurea. Eu nunca consegui chegar em nenhum resultado satisfatório usando esses modelos. E o Paulo, criterioso e crítico que eu tinha certeza que ele ia ter um ponto de vista sobre essa discussão. Então, vamos lá ouvir o que ele falou. A minha referência é sempre o Bringhurst. Então, além dele falar da razão áurea e tal, ele fala mais, além da razão áurea, ele fala mais de proporção, que eu acho que é isso que é importante. Ele também até viaja um pouco falando das proporções musicais. Escalas, compõe escalas musicais. Mas eu acho que, na verdade, foi um jeito, não que alguém vá aplicar aquilo como uma apostila. Aplica. Não, óbvio que aplica. Mas o que eu quero dizer é que ele talvez nem tenha feito para isso, e sim para mostrar todas as possibilidades que você tem nas mãos de proporção, e para que o livro tenha mais a ver com o conteúdo. O Rochul também fala no Design Books, que é bem importante na introdução, ele fala dos dogmas. Ele fala muito da coisa da composição simétrica e assimétrica. Isso para ele é muito importante, porque ele é suíço, ele foi formado na assimetria, só que ele fala um pouco do Tischl, que partiu da assimetria e foi para a simetria, e aí ele fala do Max Bill, que brigava com o Tischl por causa da simetria e assimetria. Ele fala: assimetria e simetria são dogmas, você não pode seguir dogmas. Você tem que fazer o que é melhor para o livro. Se você acha que essa mancha de texto é simétrica, é melhor que a assimétrica, você não pode se prender a dogmas. Você tem que saber dos dogmas, só que você tem que sempre tomar a decisão a partir do melhor livro que você pode fazer. Assim, não porque eu sei que a mancha
porque as margens 2, 3, 1 é a melhor, vou usar sempre. Não é assim. Você tem que sempre se perguntar o que é melhor para o livro, o que o conteúdo pode te dar de gancho para o projeto, para a escolha tipográfica, para a escolha de imagens, para o papel da capa, para o papel do miolo. Acho que você sempre tem que se fazer essa pergunta. Pô, legal demais essa perspectiva do Paulo, né? Eu acredito que é uma perspectiva que você também vivencia, né? Eu acho que é uma perspectiva que todos nós vivenciamos quando a gente tenta pegar um modelo desses que estão consagrados e aplicar para o nosso projeto. Talvez funcione, talvez não. E eu acredito que essa perspectiva crítica, né, de você estar olhando para o seu conteúdo e se permitir fazer todas as alterações de projeto que sejam necessárias em função, né, do que se apresenta ali no seu projeto, essa certamente é a melhor decisão. Vamos lá então para o terceiro melhor momento, e esse é um clássico das discussões que envolvem designers editoriais, né, não só de livros, que diz respeito a alinhamento, justificação e hifenização. Vamos ouvir as perspectivas do Paulo sobre isso. O que eu tendo a fazer é quando o livro pede uma sem serifa, por exemplo, no miolo, por alguma decisão que a gente ache pertinente, a gente tende a fazer alinhado à esquerda. Porque, pra gente, a tipografia sem serifa justificada geralmente fica meio pesada, as linhas meio compridas. Acho que para justificação, a tipografia com serifa, ela se adapta melhor, porque justamente tem as serifas, ela tem esses elementos que guiam a leitura e que fazem com que a mancha não fique tão espaçada ou tão apertada. Geralmente é isso. Justificado a gente usa serifa, sem justificar, sem serifa, alinhada à esquerda. Só que geralmente, além de você alinhar à esquerda, você tem a questão da hifenização, que é uma polêmica entre as editoras e os designers. Se você usa alinhado à esquerda, como você vai justificar? Acho que o mundo se divide... Como você vai hifenizar? O mundo se divide nisso, assim. Você hifeniza texto alinhado à esquerda ou não? Eu sou a favor de hifenizar. Porque, para mim, a mancha fica mais bem desenhada, assim. Com parcimônia. Sim, a gente tem os parâmetros no InDesign, você tem os parâmetros de quantos hífens por parágrafo, a gente tem que fazer essas adaptações. Inclusive o alinhado à esquerda tem um campo específico do InDesign que você fala, cara, quanto de espaço você permite do final do box até o final de linha para que ele insira um hífen, para justamente não ficar uma linha... Exatamente, e tem designer e editor também, que não admite hífen em texto alinhado à esquerda. Eu sou não sou rígido quanto a isso. Eu gosto de ter, porque palavras muito longas, para mim, me incomoda mais o branco que fica do que o hífen. E depois eu fui conferir no Rochur também, quando ele usa alinhado à esquerda, ele hifeniza também. Então eu não estou sozinho nessa briga aí. E sabe que depois que o Paulo comentou, depois da entrevista, que o Paulo comentou essa questão das fontes sem serifa se comportarem melhor com o texto alinhado à esquerda, essa era uma questão que quando ele falou na entrevista eu pensei, caramba, muito interessante, eu não tinha parado para pensar sobre isso. E aí eu voltei e fui rever alguns projetos meus para ver como é que isso estava, né? E para minha surpresa, a maioria dos materiais que tinham colunas, que eram colunas de texto mesmo, estavam todos alinhados à esquerda e usando fontes sem serifa, né? Quer dizer, quando estava com o texto alinhado à esquerda, estava com fonte sem serifa. Então eu achei essa observação dele muito particular, né? Muito interessante. E também essa questão muito pragmática, né? Que a gente pôde ver a maneira muito pé no chão com que ele lida com todas essas referências bibliográficas, né, todos esses livros, todos esses pensadores e como ele aplica isso na prática e alcança resultados incríveis. Para fechar aqui, eu vou deixar você com um último momento, seria um quarto melhor momento, da nossa conversa em que o Paulo conta um pouquinho dos bastidores de como era
esse pensamento inicial, essa produção, né, o planejamento do projeto do livro. E o que ele conta, certamente, assim, é uma condição para se chegar naqueles projetos maravilhosos, em que se pensava capa e miolo, mesmo designer, enfim, eu não vou estragar aqui, eu vou deixar esse último momento para fechar esse vídeo. Espero que você tenha gostado e se você gostou, fica o convite para você assistir a entrevista completa, que também é incrível, é 1 hora de entrevista com um conteúdo que é, na verdade, uma aula. Então, muito obrigado e a gente se vê na próxima. E na COSAC era uma coisa bem de discussão, então tinha semanalmente, além do ambiente todo ser todo mundo falando com todo mundo ali, também tinha uma reunião semanal entre os designers para discutir os projetos gráficos, então todo mundo via o projeto do outro, opinava. A gente fez muito projeto junto, em um certo momento os projetos começaram a ser em duplas, então 2 designers faziam o mesmo livro juntos. E além da reunião entre os designers, ainda tinha uma reunião semanal também que os editores dos livros iam falar sobre os livros, e aí quando o autor é vivo, ou o artista, também fazer o catálogo de um artista, também geralmente ele ia lá, conversava muito, a gente tinha contato direto com os autores e com os artistas, assim. O Paulo